que conta a história da minha carreira. Um livro que eu acho que vai ser interessante para os jovens, que fala dos desafios de gestão, das escolhas ao longo da vida profissional, de como é diferente trabalhar no setor público, no setor privado. Então, um livro que me deu muito prazer em escrever, porque é uma experiência única, né? Você olhar para a sua própria vida e refletir sobre tudo aquilo, as suas escolhas, como é que podia ter sido diferente se você não tivesse aceitado aquele convite, aquela porta que abriu, se você não tivesse entrado. E também constatar coisas que eu não tinha nunca parado para pensar. Porque a correria sempre foi tão grande que você vai vivendo a vida, né? E acaba não para refletir. Primeiro, o fato de eu ter sido, e o subtítulo diz isso, né, pioneira como mulher em todos os lugares pelos quais eu passei. Acho que isso foi muito marcante para mim. Eu sabia que eu tinha sido a primeira mulher, mas não tinha me dado conta que tinha sido a primeira mulher em tudo. Inclusive nos conselhos de administração que eu participei, com raras exceções, eu fui a primeira mulher também. Isso me deu muito orgulho, mas também me deu um pouco de tristeza, de sermos tão poucas ainda, né? Mas certamente mais orgulho. E eu já me defrontei com situações que um headhunter, que é quem em geral procura para esses cargos mais altos de administração ou de conselho de administração, dizer que esse conselho estava buscando uma mulher. E eu acho, assim, eu não consigo conceber ser contratada por um lugar por ser mulher. Eu acho que isso é inadmissível. Mas, na verdade, se você, em igualdade de condições, tem uma mulher e um homem, você quer incentivar a diversidade, eu acho muito válido você dar espaço. E aí não é só para mulher, se você quer ter negros, asiáticos, se você quer ter uma diversidade no seu board, só tem latinos, você quer ter pessoas da Ásia, quer ter pessoas americanas, enfim, ter visões diferentes. Isso é que agrega, porque se é para ter todo mundo igual, quer dizer, homens brancos de classe média, da mesma idade, então você vai ter visões muito parecidas. O bacana é a diversidade. Fui conversar lá no Conselho de Administração com o presidente do Conselho e fiz essa pergunta para ele. Vocês querem me contratar porque eu sou mulher ou porque vocês acham que eu vou agregar para esse conselho? E ele, que era um cara incrível, esse presidente do conselho, eu conto essa história no livro, ele falou, olha, a gente gostaria muito de ter uma mulher no nosso conselho, mas a gente jamais contrataria uma pessoa por ela ser mulher. A gente vai contratar alguém que possa trazer uma contribuição para o nosso conselho, que é o que tem que ser, né? Óbvio, porque senão você vai virar uma peça de decoração. É outro aspecto que não é comum na minha carreira. Tem até casos de pessoas que começaram no setor público e foram para o privado, que também não são muitos, mas eu comecei minha vida na vida acadêmica, como professora da PUC, Rio de Janeiro, e pesquisadora na Fundação Getúlio Vargas, no IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, e o meu planejamento de vida era ser acadêmica. Eu brinco que é um péssimo planejamento, tudo que eu planejei eu não fiz, mas enfim. O que também eu acho que é bacana de dizer e gostaria de diminuir um pouco a angústia dos jovens sobre isso. Eu vejo meus filhos angustiados com isso. São aquelas decisões para sempre. Eu não sei o que eu quero fazer, vou fazer isso para sempre. Eu falei, olha, minha carreira é o maior exemplo, você não faz nada para sempre. Uma coisa legal que eu lembrei agora, da conexão das experiências. Isso tem muito na minha vida profissional também. É assim, uma coisa que eu fiz lá atrás, vai rebater lá na frente, aquele ensinamento, uma coisa que você aprendeu ali naquele momento, você acha que nunca mais vai usar aquilo, vai ser super útil logo depois. Pessoas com quem você conviveu ali, que você acha, não, é aquilo, e não, aquilo ali vai se... Como a vida da gente, tudo está conectado. E eu acho que isso é uma lição muito importante para os jovens. Eu falo muito para os meus filhos, a vida é uma via de mão dupla, sempre. Você vai, você vem, você sobe, você desce. Então é muito importante a gente estar atento a isso, a gente procurar, dar para receber, estar conectado, ajudar quando pode, porque você vai ser ajudado quando você precisar. Isso, acho que a minha vida profissional mostra muito isso. O outro ponto é que eu nunca tive uma agenda pessoal nos lugares que eu fui, assim no sentido de, estou indo para esse lugar porque eu quero ganhar muito dinheiro, estou indo para esse lugar porque eu quero aparecer, estou indo para esse lugar porque daqui vai servir um trampolim para outro lugar. Sinceramente, nunca tive essa agenda. Assim. Eu sempre fui para os lugares motivada pelo desafio. Quando você vai para um lugar e você não tem agenda pessoal, a sua agenda se torna a agenda do lugar pelo qual você foi. E quem está lá acaba percebendo isso muito rápido e se junta ao projeto. Então, acho que talvez por isso eu sempre fiz muito parte dos lugares em que eu estive, por me tornar a agenda do lugar que eu estava. Uma outra
assim, constatação que eu tive do livro, que eu não tinha ligado esses pontinhos todos, de que todas as funções que eu ocupei, no setor público ou privado, sempre estiveram ligados a momentos muito importantes do país. Momentos de transformação, momentos de crise, momentos de mudança, negociação da dívida externa, acordos com a FMI, Plano Real, a crise de 2008, as privatizações, impeachment do presidente Collor, impeachment da presidente Dilma, que foi quando eu fui para o BNDES a segunda vez. É bacana, né? Eu tenho um pouco a sensação, olhando para trás, que eu sempre estive na hora certa, no lugar certo. E que aí eu atribuo a sorte, mas atribuo também a estar atento às oportunidades. Eu acho que são algumas lições aí desse livro. Na vida, a sorte é importante, mas para muita gente a sorte passa e as pessoas não reconhecem a sorte. Então tem que ter um pouco de intuição, um pouco de ousadia, um pouco de é por aí que eu vou e não pensar muito. E a experiência vai te ajudando também, né? A entender, enfim, como usar bem a sua intuição ou a sua razão.